Vamos começar então. Bom, esse daqui é o momento em que a vida começa, né? O momento da fecundação. Não sei se você já tinha visto isso. Existe de fato uma espécie de explosão de luz quando ocorre o princípio da vida. Repare, agora começou de novo. Vamos ver. E assim é. Se você acha que isso aqui é só uma postagem fake, deixa eu te dizer, não é. Existem artigos aqui, por exemplo, no jornal Gazeta do Povo, que mostra esse estudo desde 2016. O jornal Gazeta do Povo é o principal jornal do estado do Paraná. Hoje ele é conhecido nacionalmente, mas na época ele era impresso, né? Quem é de Curitiba sempre via o pessoal lendo o jornal Gazeta do Povo. Vida começa... Espera só um pouquinho aqui. Com clarão de luz, revela a filmagem inédita de uma fecundação. Tá? Então aqui a gente tem, de fato, o flash de luz emitido no momento em que o óvulo se encontra com o espermatozoide. Tá? Então, de fato, gera um brilho. Aqui você vai ver em outros locais também, Brasil Paralelo, Portal A12, não são só em páginas independentes, postagens independentes, né, porque tem muita maracutaia realmente. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu puxar uma postagem aqui, ó. Já volto para falar aqui da serpente gigante petrificada. Né? Por exemplo, existe essa postagem aqui, uma postagem que circulou muito no Instagram. Tá? É um deepfake. Deixa eu mostrar de exemplo. É importante para você aprender a identificar, tá? Porque eu vejo que o pessoal realmente não sabe identificar quando é verdade e quando é mentira. Então isso é bem complicado. George Soros, Bill Gates, and many more are pursuing a depopulation agenda. Very inappropriate. Poison in the food, fake medicine, endocrine disruptors, psych meds, and mass immigration. They want to turn your kids gay, retarded, or both. David Hogg, Harry Sisson, and that one fat chick. Isso aqui é o Trump falando umas coisas, né? Pera aí, basicamente... sabe aquelas narrativas que a gente vê sempre no QAnon, né? Falando sobre George Soros, Bill Gates, etc. Assim, eu não estou dizendo que essas coisas não são verdade, ou que não existe alguma verdade nisso, né, evidentemente, mas isso aqui basicamente é um deepfake. Né? Não estou aqui também para fazer oposição gratuita, né? Em relação ao lado X ou Y político, não é o caso, só estou mostrando que isso aqui é um deepfake. Inclusive, se você ver até o final o vídeo, ele vai mostrar, chega a dar um frame que aparece ali, de que é de fato um deepfake, só que eu não consigo adiantar aqui, né, o Instagram não permite isso. Mas, aqui ó, eles estão seguindo uma agenda, enfim... Isso aqui basicamente, o que é um deepfake? É um vídeo feito com IA, ele não falou essas coisas, isso não existe, basicamente. Tá? Isso aqui Aí você vai ver os comentários, as pessoas, né? Eu acredito, parabéns, tal, né? Então, assim, veja, não estou dizendo que Trump não está certo em muitas coisas, em algumas eu até concordo que ele está certo, sim, né? Por exemplo, em relação à Venezuela, em relação ao que tem ocorrido em Israel, minha opinião. O que ele fez agiu certo, não é essa a questão, mas as pessoas não têm noção, isso aqui é um deepfake e as pessoas acham que é verdade, isso tem 39.537 curtidas, tá? Já esse que eu mostrei da luz, isso é verdade, tá? Esse que a gente viu da luz ali é de fato verdadeira, a imagem da fecundação, né? Esse aqui. Tá? Esse e outros que falam sobre isso, aqui é uma verdade. Então hoje isso cria um problema muito complicado, um problema sério, porque as pessoas não conseguem mais saber o que é verdade, distinguir o que é verdade do que é mentira, tá? Distinguir a verdade da ilusão. Primeiro porque a gente já tem uma cortina eu diria até uma cortina de ferro do próprio sistema, para que as pessoas não entendam tudo aquilo que diz respeito à realidade e que tem uma origem transcendente, uma origem, um fim transcendente, e mesmo metafísico, eu diria.
tudo aquilo que está além do materialismo, além do material, a gente já não reconhece como existente, oficialmente falando. Existe na crença, existe na religião, existe na tradição, mas na ciência, na academia, não. Tá? Então isso precisa ser melhor discutido. E revisto, reavaliado, né? Por um lado. Por outro lado, a gente já tem outros projetos que surgem, projetos secundários, né, que usam o primeiro como degrau, o pano de fundo, que é o próprio sistema, para criar projetos ainda mais mirabolantes, criando fantasias muitas vezes absurdas. E levando ao caos, trazendo o caos, invocando o caos. Tá? Precisamente o princípio, se você não conhece, o princípio caótico, o princípio da magia do caos, é que não há verdade. Os adeptos da magia do caos acreditam nisso. Não há verdade. A verdade é aquilo que eu quero que seja. Eu não me adapto ao universo, ao mundo, a uma ordem maior, a uma ordem cósmica, que já é a própria verdade se manifestando, a própria existência e a própria realidade. Não. Eu me rebelo contra isso e crio a minha própria. Esse é o princípio da magia do caos. Então, ela está muito associada a isso, a você criar a sua própria realidade. Volte alguns anos atrás e lembra aquele movimento de nova era que veio na época com o filme O Segredo, o livro O Segredo, que virou filme, né? Então, ele se baseia em alguns princípios que são verídicos, são verdadeiros, nós criamos de fato a nossa realidade, só que isso está sendo deturpado, porque isso pode ser projetado alinhado à fé, né? Como a gente tem passado no Novo Testamento, que a gente deve criar de acordo com a ordem cósmica estabelecida. Quando eu pego esse mesmo princípio e crio sem um fundamento, na verdade, eu vou começar a criar caos na própria existência, né, ao meu redor e na própria, a própria sociedade em si, e é assim que cria-se de fato, quando isso torna-se algo coletivo, né, por meio de egrégoras, sociedades discretas, grupos ocultos, etc., começa-se a criar algo maior que vai se consolidando, como um sistema paralelo, ou um sistema oculto. Você vai criando camadas de controle. Tá? Então é assim que funciona. E a gente precisa ficar muito atento quanto a isso, porque na época que nós estamos hoje, nós estamos exatamente na época onde você não consegue mais discernir, como nesse deepfake que eu mostrei aqui, do Trump falando, o que é verdade do que é mentira. Literalmente, se você passar pelos comentários, eu fiquei muito preocupado com isso, eu vi que não tem nenhum comentário falando que isso é IA e é deepfake, sendo que no próprio final do vídeo tá escrito isso, tá? Tem um framezinho diz isso é um deepfake. Só que a pessoa que postou, ela cortou o vídeo e acabou ficando só um pedacinho, só um framezinho, milissegundo, tá? Dizendo, isso é um deepfake, não é verdadeiro. Se você pausar bem na hora, você consegue ler. Eu teria que baixar ele. Só pra você ver que eu tô falando a verdade, né? So, as I was saying, George Soros, Bill Gates, and many more are... Deixa eu ver se esse aqui. Aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Só no último framezinho tá escrito This is a deepfake. Isso é um deepfake. E a parte que tá escrito aqui, o restante a gente não consegue ler porque a pessoa cobriu deliberadamente ali, né? Então, ó. Aqui é o último frame do vídeo. Tá vendo? Só que você não percebe, ó. Se você só vê, ó. É bem rapidinho, ó. Chegou nessa parte, já volta pro começo. Então, é só se você realmente tá prestando atenção. Isso tá acontecendo demais. Na mesma semana que me mandaram isso, o Trump estava jantando com o Bill Gates na Casa Branca. Naquele jantar que ele fez junto com os grandes, os gigantes ali das Big Techs, né? E estava lá numa boa, né, se reunindo com o pessoal, porque ele sabe que qualquer projeto de poder, seja o Trump, seja um democrata, seja quem for, vai precisar ter como aliados os gigantes da comunicação, que hoje assumiram o lugar da mídia, inclusive, né? Mas não vou mais falar sobre isso agora, porque eu vou estar falando no lugar errado, evidentemente, né? Que não é um lugar para falar sobre isso.
Beleza, vamos ver esse daqui. Bom, isso aqui eu já mostrei algumas vezes, né, também aqui no canal Além da Nuvem, você sabe, que são aquelas formações, acho que não tá aparecendo, né, ou tá? Deixa eu ver, espera só um pouquinho que dá um delayzinho quando eu tô assistindo aqui no monitor. Esses locais de Naka ou Naga Cave, na Tailândia, você tem algumas formações rochosas que realmente não tem como você não falar que aquilo ali é, de fato, uma, uma pedra, né? Lógico que é uma pedra, um formato de uma serpente. Tá? Eu já mostrei, tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Vamos passando aqui para ver. Essa daqui é bem conhecida. O local se chama Naga Cave, né? Ou seja, Caverna de Naga. Naga é uma divindade em forma de serpente que acredita-se que existiu no passado em várias culturas e tradições da Ásia. Se você pegar mesmo nas tradições mesopotâmicas, Suméria, ou mesmo dos hebreus, no original em hebraico, você vai ver que existiam seres gigantescos nessas tradições que eram uma mistura de serpentes com peixes, eram dragões, basicamente, né? Então, você tem essas formas gigantescas. O que é um fóssil, basicamente? Um fóssil é um organismo que foi petrificado, né? Um fóssil é isso. Foi mineralizado. A matéria orgânica ela é substituída por minérios e mantém a forma original. Como você sabe, você já deve ter visto vários fósseis e basicamente é isso o que acontece. Então esse tipo de coisa precisa ser levado a sério, precisa ser estudado por geólogos e biólogos e cientistas de maneira séria, porque isso está sendo observado no mundo inteiro, tá? Fenômenos como esse daqui. E, na verdade, algumas pessoas já se dispuseram, né, a fazer isso, como o Roger Spoor, da Mud Fossil University, que é uma... Mud Fossil University é um canal, né, não é uma universidade, mas quase como uma universidade livre, né? É um local onde ele faz os seus próprios estudos, ele coleta essas rochas, e ele fez teste de DNA, inclusive, usando um laboratório. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no Além da Nuvem, tá? Recentemente, é um dos vídeos mais recentes aqui do canal. E ele comparou, era um que tinha uma ponta, deixa eu até pegar aqui pra gente ver. Esse aqui, ó, a origem da teoria dos mud fósseis gigantes de pedra, tá? Bom, então ele vai pegar ali, existem essas formações como essa daqui, né? Não vou me lembrar de cabeça onde está isso daqui agora, mas observe essa pedra, observe essa parte específica aqui, como que forma aqui um dedo e uma unha. Tá? Todas as tradições do passado falam, basicamente, que existiram gigantes. Tá? A nossa ciência fala que existiram animais gigantes. E quanto mais antigo, mais esses animais eram maiores, né? Então, bom, o que ele fez foi pegar isso daqui, eu não sei para quem conseguiu entender, ele pegou uma pedra que era um pulmão, um pedaço de pulmão, ele afirma, e outra que era uma ponta de dedo com uma unha. Tá? Eu fiz a tradução desse teste de DNA, aqui são outros, como isso aqui é provavelmente um cérebro, né, gigante. Eu até tinha parado de falar um pouco sobre isso, porque estava tendo muita zombaria na internet, pessoal enchendo muito o saco, né, sobre isso, e realmente, infelizmente, muita gente que estava defendendo o assunto também não fazia isso de uma forma séria, né, fazia de forma que acabava muitas vezes levando isso a acontecer de fato, diferente do Roger Spoor, que faz um trabalho sério, né, ao meu ver. Então ele fez aqui nesse laboratório, esse laboratório, o Biolab, ele era parceiro de Harvard na época que ele fez o teste, tá? Não é um laboratório qualquer que ele pudesse comprar. Agora, eu não acho que não é mais, porque eu pesquisei esses dias atrás e não encontrei mais. Mas na época que ele lançou isso daqui, esse laboratório era parceiro da Universidade de Harvard. Tá? Fazia testes para a Universidade de Harvard. Ele até tinha no site, na época, dizendo que era parceiro de Harvard. Tá?
Então ele foi lá, encomendou o teste e tal, e deu DNA, a sequência batia com DNA mitocondrial ali, né, do Homo sapiens, como você vê aqui, tá? Então isso aqui é bem interessante, aqui é a assinatura do laboratório. Eu queria mostrar para você a parte certinho, a parte da unha. Algumas pedras, como essas aqui, né, por fora elas são a cor normal de pedra, mas por dentro elas são quase como que o sangue mineralizado, cristalizado. Sai a matéria orgânica, é substituída por minério. E hoje você vai lá e pensa que é uma pedra semi-preciosa, alguma coisa assim. Tá? Então, isso precisa ser levado a sério, isso precisa ser discutido. Essa daqui é a unha. Repara bem essa parte aqui, ó. Tá? Pega a ponta de um dedo, você consegue perceber aqui, ó, seria a unha, essa parte de cima aqui onde tá passando. Não sei se meu mouse tá passando para você aí. Deixa eu ver. Tá. Então, essa parte aqui, ó, é a unha. E essa parte de baixo é o dedo. Ó. Então, como se o dedo tivesse apontado para lá, ó. É um pedaço, né, que ele tirou da pedra, que seria uma unha e um dedo. Ele fala, tem impressão digital, tudo. Então tá aqui, ó. Essa parte de cima é a unha separada, aqui tem uma linha que separa da parte de baixo, que é o pedaço do dedo. Essa parte aqui que a gente vê mais escura seria a parte interna. Tá? Então ele arrancou esse pedaço de uma amostra que ele tinha e fez esses testes. Então, com 3 amostras, na verdade, né? Uma delas é essa, a outra essa aqui, que seria um pulmão. Cadê? Essa aqui, o pulmão, né? Tá? Então ele compara ali toda a anatomia, tudo. Tem partes mais escuras, que é o sangue, basicamente, né? Onde tinha mais sangue ali. Então, bom, foram 3 amostras enviadas e tudo deu isso. Deu DNA Homo sapiens. Então, assim, isso precisa ser discutido, tá? Isso precisa ser discutido, minimamente, porque então a gente está falando que a mitologia tem, ou a tradição tem mais verdade do que a gente supunha. Na nossa ciência pós-iluminismo, na nossa ciência materialista. E já virou meio clichêzão, né, falar sobre isso. Virou um negócio meio clichê, porque virou coisa de teórico da conspiração, mas não deveria. Tá? Não deveria. E, infelizmente, hoje é muito complicado. Eu sempre fui um adepto das conspirações, de estudar esse assunto, né? Só que, de uns tempos para cá, isso se tornou... a gente passou por uma era, eu falo sobre isso no curso Geopolítica Avançada, dentro do Instituto São Brandão, nós passamos por uma era a era das teorias da conspiração de fato, onde as teorias da conspiração deixaram de ser um movimento de investigação, um movimento de questionamento, um movimento de tentar descobrir o que estava sendo ocultado pelo sistema e pelos governos, para se tornar um instrumento de manipulação de massas. Inclusive um instrumento para se alcançar o poder político. E foi usado e tem sido usado arduamente dessa forma, pelo menos aí nos últimos, diria aí, 8 a 10 anos. Tá? Hoje é normal. Hoje você não elege os presidentes, muitos presidentes não se elegem sem as teorias da conspiração. Então eles criam organizações que criam e propagam, geram e propagam, agora usando o IA, inclusive, assim, em levas, e ficam soltando e vê aquelas que se propagam mais, eles dão mais força para impulsionar elas e gerar mais engajamento, e as pessoas acreditam, né, o que a gente vive uma espécie de idiocracia, né? Tem um filme que fala sobre isso, onde a população se tornou extremamente idiotizada e incapaz de distinguir o que é real do que não é. Então se tornam, evidentemente, um prato cheio na mão desses meta-magistas do caos que criam realidades paralelas para se apoderar e destruir qualquer senso de verdade, propagando a mentira em detrimento da verdade, criando a sua própria versão dos fatos. O que é, na verdade, algo assim bastante incômodo e deprimente para aqueles que conseguem perceber as coisas como elas são. É um incômodo constante, eu diria. Tá? Porque, na verdade, existe uma linha muito tênue entre você questionar o sistema e você cair nessa horda do caos. Questionar o sistema é bom, é válido. Discutir
cobrar, investigar. Agora, você cair na loucura completa dos inversores da realidade, aqueles que invertem a realidade, que pervertem, que promovem a operação do erro, que geram a mentira em larga escala, você já não está mais num local de questionamento, você está num local de puro emburrecimento. Você caiu completamente daquele propósito que você objetivava estar no princípio.